Olá, boa tarde. O Senado agora está começando. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta manhã duas propostas que pretendem acabar com a guerra fiscal entre os estados e municípios. Uma delas trata da reforma do ISS e a outra compensa perdas de receita com a cobrança de alíquotas do ICMS. A proposta que cria o Fundo de Compensação de Receitas teve votação apertada. Foram 12 votos a 8, o que reflete a falta de consenso sobre temas do Pacto Federativo. Eu continuo absolutamente convencido de que nós estamos violando a Constituição Federal em mais de um artigo. Nós estamos invadindo iniciativa privativa do Poder Executivo. Há um desequilíbrio gigantesco na federação no mérito dessa matéria. Não é na questão da constitucionalidade, não, é no mérito. E no mérito do debate sobre ICMS. O objetivo do projeto é repor as perdas dos estados quando entrem em vigor as novas alíquotas interestaduais do ICMS, proposta que aguarda votação no plenário do Senado. Esse projeto assegura uma compensação integral das perdas decorrentes das novas alíquotas do ICMS. Eu costumo dizer que a proposta do Fundo de Compensação de Receita é um seguro de receita, ou seja, apurada a perda, essa perda será reposta aos estados. Os senadores aprovaram ainda projeto que altera as regras do ISS, o Imposto sobre Serviços. Entre as mudanças, a ampliação no número de serviços tributados e a punição para os municípios que oferecerem redução na alíquota mínima de 2% do ISS. Nós tivemos um cuidado muito grande de que não houvesse qualquer tipo de perda para qualquer ente da federação. Na verdade, esses novos contribuintes, esses novos serviços que passarão a ser tributados, ou eles estavam numa situação de bitributação, pagavam o ICMS, pagavam o ISS, e a Justiça, na decisão, tem dado favorável ao ISS, ou então não pagavam, fazendo com que os municípios não tivessem essa receita. Como alguns senadores questionaram a constitucionalidade das matérias, as duas propostas ainda devem ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça antes de irem a plenário. Por solicitação do senador Blairo Maggi, a Comissão de Meio Ambiente promoveu hoje uma audiência pública para debater a aplicação da chamada Lei dos Portos. Sancionada em junho deste ano, a lei estabelece novas regras para a concessão e arrendamento das instalações portuárias no país. Participaram do encontro representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de empresas que administram portos e o ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República. O ministro Antônio Henrique Silveira destacou 3 avanços na nova Lei dos Portos: a possibilidade de parcerias entre a administração dos portos e as prefeituras, o fim da distinção entre cargas próprias e de terceiros nos terminais privados e a busca de mecanismos alternativos nos processos de licitação para reduzir os custos na operação dos portos. Ele disse também que, pela primeira vez, se estabeleceu um amplo diálogo entre o governo e os setores interessados. O grande desafio é conseguir se comunicar e, principalmente, ouvir de forma adequada um segmento da logística brasileira que, como foi dito aqui por vários, passou muito tempo fora das atenções imediatas dos governos federal e estaduais, principalmente. Já o superintendente da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, no Paraná, apontou desafios concretos para adequar os portos brasileiros às demandas atuais do comércio exterior. Não basta falar de porto pura e simplesmente no sentido de ganhar capacidade. Os navios crescem, eles evoluem, os caminhões evoluíram, não é? E os portos precisam evoluir. O senador Blairo Maggi solicitou audiência pública porque os produtores rurais brasileiros estão preocupados com o escoamento da produção de grãos do país, que deve bater novo recorde esse ano, chegando a 200 milhões de toneladas. Os produtores reclamam do custo Brasil, que diminui a competitividade das nossas exportações. Um problema que, segundo eles, surge da porteira para fora das propriedades rurais e que tem na modernização dos portos brasileiros um dos seus principais gargalos. Eram poucas empresas que estavam nesse setor. Agora, o que o governo espera com a nova lei é que isso se abra, que mais empresas e mais gente de fora e até próprios produtores organizados em cooperativas ou individualmente possam participar
dessas licitações para adquirir a possibilidade de construção de um porto. A Comissão de Constituição e Justiça discute daqui a pouco propostas para a redução da maioridade penal. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê um período máximo de 3 anos de internação para os menores de 18 anos que cometerem crimes. O relator das propostas, senador Ricardo Ferraço, quer a rejeição de 5 propostas de emenda à Constituição e defende a aprovação da PEC 33 de 2012, de autoria do senador Aloísio Nunes Ferreira. A proposta prevê a punição de menores de 18 e maiores de 16 anos de idade pela prática de crimes hediondos, como tortura, terrorismo, tráfico de drogas e homicídio qualificado, ou se o menor reincidir em crimes de lesão corporal grave ou roubo qualificado. Mas cada caso terá que ser analisado primeiro pela Vara da Infância e da Juventude e a ação terá que ser proposta pelo Ministério Público. O juiz da infância e da adolescência pode, sempre a pedido do Ministério Público, apurar os antecedentes da pessoa, saber se ele tinha juízo suficiente para compreender o que estava fazendo, verificar os seus antecedentes e, nesses casos, ele poderá, se considerar que aquele adolescente acima de 16 anos tem condições de responder pelo que fez, poderá então aplicar a lei penal. A subcomissão que acompanha as obras da Copa esteve em Curitiba. A construção da Arena da Baixada está com atraso, mas o modelo de financiamento do estádio foi elogiado por alguns senadores. O primeiro local que a comissão da Copa visitou foi o estádio do Atlético Paranaense, que vai ser palco de jogos da Copa do Mundo. A Arena da Baixada está sendo reformada por meio de uma parceria entre o clube, o estado e a prefeitura, com recursos emprestados pelo BNDES. O estádio vai custar 265 milhões de reais e terá capacidade para 42 mil torcedores. O Atlético Paranaense garante que 82% da obra já foi concluído e que o estádio será entregue até o fim deste ano. A gente entrega o estádio 95% em dezembro, né? 31 de dezembro é a data, 26 de janeiro um jogo teste, para se preparar depois para a entrega final do estádio para a FIFA, que será em 22 de maio. É o único estádio no Brasil que está sendo construído sobre essa modelagem, ou seja, pelo próprio clube. Não é, os demais são por grandes empreiteiras ou são pelo poder público, como é o caso de Brasília. Só que isso deixa a obra muito mais barata. Nós estamos vendo estádios aí no Brasil em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais e aqui é em torno de 250 milhões de reais. O viaduto estaiado, outra obra visitada pelos senadores, é semelhante à Ponte de São Paulo. Está sendo construído para liberar o fluxo na via que liga o aeroporto ao centro de Curitiba. O viaduto de 95 milhões de reais faz parte do PAC da Copa e tem previsão de entrega para o Natal. Tudo está caminhando dentro dos cronogramas. Para a Copa, todas as obras serão entregues. Então, algumas ainda em maio, em abril, mas todas elas serão entregues antes da Copa. A ampliação do aeroporto Afonso Pena, última obra que a comissão visitou, é de responsabilidade da Infraero. A capacidade do aeroporto, hoje em 7 milhões e 800 mil passageiros, vai passar para 10 milhões e 400 mil até maio do ano que vem, para atender a Copa do Mundo. A segunda parte da obra será concluída em 2016 e prevê a ampliação da capacidade para 15 milhões de passageiros. O custo total é de 350 milhões de reais e, segundo a Infraero, os prazos estão sendo cumpridos. Pelo que a gente está ouvindo daqueles que estão construindo, os envolvidos nas obras, nós não temos nenhuma dúvida que tudo estará pronto. A Comissão de Educação aprovou um projeto que transforma o Ministério da Educação em ministério exclusivo para a educação de base. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos um ministério para cuidar de peixe e não temos um ministério para cuidar de criança na escola. Tem que ter um Ministério da Educação de Base, como todos os países onde a educação de base deu certo. Fazer da educação de base uma questão nacional. Por isso a ideia, o MEC se transforma em Ministério da Educação de Base. As universidades, a gente cria um novo ministério e reduz 15 dos que estão aí, sem fazer falta, ou coloca, como em muitos países, como em Minas, como em São Paulo, coloca dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Senado agora termina aqui. A seguir, veja a sessão plenária ao vivo.
Boa tarde e até amanhã.